Olá, 20 de setembro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Quilombolas não aceitam acordo e permanecem acampados no INCRA pedindo celeridade no processo de titulação de terras. Eleições 2018, mais de 9 mil policiais vão atuar no pleito deste ano no estado. Prefeitos alertam para o risco que representa a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios neste fim de ano. No esporte, o Sampaio tem dúvidas no ataque para o jogo contra o Avaí. Você vai ver também, Sebrae realiza aula inaugural de curso que vai capacitar pessoas com síndrome de Down para atender bem. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 2 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o Maranhão. Estamos começando aqui pela TV Difusora, mais um Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira aos amigos que nos acompanham aí em Barra do Corda, aos amigos que nos acompanham também em Balsas, em Caxias. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora, hein? E nós vamos começar o Bom Dia de hoje falando sobre uma situação que vem se agravando a cada instante. Há um alerta muito grande em todo o estado em relação aos conflitos de terra. Nós temos aqui na capital ocupada, já estamos em mais um dia de ocupação dos quilombolas lá na sede do INCRA aqui em São Luís. Cerca de 200 quilombolas continuam ocupando a sede do INCRA. Ontem eles ganharam o reforço de mais dois... Ontem eles ganharam reforço de pessoas que vieram aqui para a capital também, de outros territórios relacionados à reforma agrária. Enfim, a situação vai crescendo. Eles reivindicam aí maior celeridade no processo de titulação de terras. Ontem receberam aqui um representante do INCRA de Brasília, um dos diretores do INCRA veio a São Luís, mas não houve acordo. Após horas de reunião entre os representantes do Movimento Quilombola do Maranhão, Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, Comissão Pastoral da Terra, Defensoria Pública do Estado e Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado, com representantes do INCRA, o Movimento Quilombola do Estado decidiu pela permanência da ocupação na sede do órgão em São Luís. A proposta feita pelo INCRA de Brasília, pelo coordenador Antônio Oliveira, foi de limitar o diálogo com os quilombolas para uma comitiva de 6 pessoas em Brasília, com o presidente nacional do órgão, que pagaria todas as despesas dos viajantes. Hoje, cerca de 200 quilombolas e quebradeiras de coco babaçu, representando os mais de 70 territórios cujos processos estão parados no INCRA, participam de forma democrática das decisões. Na ocasião, o INCRA pediu desculpas aos quilombolas pela incapacidade de cumprir com o acordo feito em 2015, que acelerava o processo de regularização fundiária de mais de 70 territórios quilombolas. Quero, em nome do INCRA, pedir desculpa do INCRA sede, porque aquele acordo, como disse Geraldo, você não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma, pelo contrário. Agora, aqueles que estavam nos nossos papéis aqui na época, infelizmente, eu acho que não pensaram o que é um relatório, um RTT. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, tem RTT que passa 8 anos para cumprir um RTT. O movimento continua agora reforçado por mais 2 comunidades que lutam por reforma agrária. E os quilombolas que ocupam a sede do INCRA reivindicam a presença do presidente nacional do órgão em São Luís. E outra coisa, é daqui para amanhã, esse camarada tem que pisar aqui, ó. Ele tem que pisar aqui, ó. Ou não é? Isso aqui é palavra de quilombola. É palavra de povo tradicional, que está sendo respeitado pelo INCRA. Até amanhã, não tem mais conversa. E de pode dizer para ele, a gente vive. Agora quem vai pagar a despesa é o INCRA. E não tem conversa. Situação bastante tensa lá no INCRA, não é? E continua, portanto, a ocupação da sede do órgão, mas 2 comunidades que reivindicam reforma agrária se uniram, como a gente falou aí no movimento aqui na capital. O representante do INCRA que veio de Brasília, o diretor de ordenamento da estrutura fundiária, ele ressaltou que para finalizar um relatório de regularização fundiária leva em média 8 anos. O INCRA prometeu em 2015 a finalização de uma quantidade, segundo ele, acima do que era possível cumprir. Agora aguarda-se, portanto, as lideranças aguardam aqui em São Luís a presença do presidente do INCRA para resolver essa questão aí. São 7 horas e mais 5 minutos, uma questão muito séria, porque nós estamos falando de áreas de conflito, as vidas das pessoas estão em jogo aí, portanto, com essa situação agravada.
Olha, quem tem dívidas junto à Caixa Econômica Federal tem mais uma oportunidade de negociá-la com vantagens. Em São Luís, o mutirão está acontecendo, como mostra a repórter Daniela Bandeira. O Alexandre veio aqui buscar informações de como pode pagar prestações em atraso do seu financiamento da casa própria. Em menos de 5 minutos resolveu o problema. O atendimento foi rápido, foi bem atendido e foi esclarecido as minhas dúvidas que eu tinha. Eu achei interessante, até mesmo para quem tiver a oportunidade de vir resolver, está bem fácil o atendimento. Este é o mutirão de renegociação de dívidas da Caixa. Clientes que estão com atrasos têm até a sexta-feira para aproveitar a facilidade, podendo conseguir descontos de até 90%. Aqui no mutirão é possível fazer vários tipos de renegociação de dívidas, como o limite do cheque especial, cartão de crédito, o próprio crédito com banco e outros tipos de financiamentos, como o habitacional, um dos mais procurados. Cerca de 60% das pessoas que procuram o mutirão é por conta do atraso no pagamento do financiamento habitacional. E não é por menos. São mais de 4 mil clientes com pendências neste tipo de financiamento. Quando o levantamento é feito sobre as dívidas comerciais, que são as de cartão de crédito, limite de cheque especial e outros, são 60 mil clientes. O gerente garante, são oferecidas facilidades para regularizar a situação. A nossa proposta é do cliente chegar e ser apresentado uma alternativa negocial para ele que ele regularize a situação da dívida dele. E tem também os contratos comerciais, cheque especial, CDC, a gente tem contratos que chegam com desconto de até 90%. E o local escolhido para o mutirão foi um shopping para garantir atendimento em horário diferenciado. O horário do funcionamento que a gente colocou aqui é de meio-dia até às 8 horas da noite, ou seja, extrapola o horário do atendimento bancário, que as agências bancárias funcionam até às 16 horas. Então, para dar maior comodidade para esse cliente, que muitas vezes durante o horário do trabalho dele não consegue ir numa agência, ele pode vir aqui depois das 16 horas e a gente vai estar atendendo esse cliente até às 8 horas da noite. Confira agora o nosso giro de notícias. Um homem de 44 anos suspeito de assassinar a companheira de 18 anos foi preso em uma barreira da Polícia Militar na cidade de Peritoró. Segundo o delegado regional de Imperatriz, o suspeito havia subido em uma van em Santa Luzia do Tide. Ele já está preso na delegacia de Coroatá. O homem teria ligado para a família da vítima informando que a esposa estaria morta e que a filha do casal, uma menina de 2 anos, estava dormindo no quarto ao lado da cena do crime. Vizinhos teriam ouvido uma discussão do casal momentos antes do assassinato. 4 homens foram presos na tarde desta quarta-feira suspeitos de assalto à agência dos Correios de Barreirinhas, a 252 quilômetros da capital. O crime aconteceu minutos antes da prisão. De acordo com informações do delegado regional de Barreirinhas, Cristiano Morita, a ação conjunta contou com as polícias civil e militar. Os policiais aguardaram o bando fugir dos Correios e seguir em direção à saída da cidade. Com José Alberto Soares Araújo, Gilberto Garcia Oliveira, o Emerson Martins Alves e Creon Rosa Silva, foram apreendidas a arma utilizada na ação criminosa e o dinheiro roubado da agência. Mais de 3.500 registros de acidentes do Maranhão foram feitos pelo EDAT este ano. Por meio da Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito, que já existe há 2 anos, bastam alguns cliques e as pequenas colisões sem vítimas registradas nas rodovias federais de todo o país podem ser resolvidas. A ferramenta substitui os boletins e é reconhecida pelas seguradoras. O registro da Declaração de Acidentes de Trânsito eletrônica pode ser feito em até 180 dias após o acidente. Para fazer o cadastro, é obrigatório ter um e-mail. Vamos falar sobre segurança com o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, ontem 2 ações importantes, o assalto aí a 2 agências dos Correios, uma em Barreirinhas, outra lá em Mirizal, e a polícia obteve êxito depois, fechou o cerco e conseguiu recuperar inclusive o dinheiro. Foi todo o dinheiro, armas apreendidas, todos os objetos recuperados. Lá em Barreirinhas, todos esses 2 assaltos eles ocorreram ontem pela manhã, né? E numa ação rápida, eficiente, lá em Barreirinhas, a polícia usou a estratégia de fechar a saída da cidade. Enquanto o assalto estava acontecendo, eles priorizaram o fechamento da saída principal da cidade, do município, e assim que os bandidos estavam se deslocando já numa veículo, uma doblô,
né? Eles foram abordados já na saída da cidade por policiais militares, foram encontrados com o dinheiro, todo o dinheiro foi apreendido, foi recuperado, além de todo o material, armamento, munição, todo o armamento que eles estavam utilizando para a prática desse assalto lá em Barreirinhas. A suspeita de que eles estejam envolvidos em outros assaltos que ocorreram recentemente ali na região do Munim. Eles foram autuados em flagrante lá em Barreirinhas, foram encaminhados já para cá e serão entregues à Polícia Federal, porque é uma instituição federal, os Correios, e aí automaticamente eles passam a responder na Justiça Federal. Já lá em Mirinzal, 2 homens armados entraram lá na agência dos Correios, lá em Mirinzal, e a polícia, ao ser informada, de imediato iniciou a perseguição. Eles invadiram lá uma casa, ainda no município lá de Mirinzal. A polícia cercou a área e eles reagiram, houve troca de tiros, e lá em Mirinzal os 2 assaltantes acabaram morrendo, né? Um deles morreu logo no local, o outro ainda chegou a ser socorrido, mas também não resistiu ao ferimento à bala. As 2 armas foram apreendidas, também todo o dinheiro foi recuperado lá pela Polícia Militar. São 2 ações da Polícia Militar, tanto em Barreirinhas quanto essa também lá da região lá de Mirinzal. Ô Silvão, lá em Balsas, uma situação aí que não é muito comum aqui no estado, né? A questão do sequestro, refém, enfim. Isso foi no campus lá da Universidade Estadual? Foi no campus da Universidade Estadual do Maranhão, lá em Balsas. O Paulo Ricardo, de 18 anos, lá a polícia também, Adalberto, trabalhou com muita eficiência, porque lá era uma situação delicada, uma situação né? delicada, ele não aceitava o fim do relacionamento com a menina, a estudante, né? E aí ele sabia que ela estava de aula, ele foi lá armado, invadiu a sala de aula, acabou fazendo ela como refém, e aí você imagina só, né, o drama lá, a tensão, né, para que ele, depois de várias horas de negociação, ele resolveu se entregar. Não foi disparado um único tiro, né? Foi mantida a integridade. Aí você vê os policiais fazendo lá um escudo, né, de proteção para que ele pudesse sair, porque já haviam as pessoas revoltadas lá na porta, na saída lá do campus universitário da UEMA, lá em Balsas. As pessoas queriam linchá-lo e a polícia teve que dar a proteção, porque ele já estava sob guarda e proteção do Estado, para que ele fosse levado em segurança para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante, confessou que realmente ele ia praticar o crime e ia se matar logo em seguida, não é, porque não aceitava o término, o fim do relacionamento. A moça também, ela teve muita sorte, né? Foi fundamental também a ida da família dele, a família dela, também para que a polícia pudesse ter um desfecho com êxito. Foram horas de tensão e negociação para que tanto ele quanto ela saíssem ilesos lá do local do campus da universidade. Não poderia ser diferente, as imagens mostram muita gente ali, muita gente, né? Chamou a atenção da cidade toda. Muita cidade parou, muita gente foi para lá, e aí os policiais tiveram que manter a integridade dele também, né, na saída, onde ele chegou a ser hostilizado, e se não houvesse essa cobertura aí, ele poderia ser linchado. Ele foi autuado em flagrante. Que a gente condena sempre, lógico, que não tem nada a ver com justiça, esse tipo de atitude, né? Agora, de fundo aí dessa questão, mais uma vez, Silvão, aquela cultura machista absurda, do homem se achar dono da mulher. Quer dizer, o fim do relacionamento, não aceita o fim do relacionamento. Não aceita. Dessa vez o desfecho foi esse, mas infelizmente no Brasil poderia ser trágico. Acontece, a maior parte dos casos não tem um desfecho satisfatório, como esse teve, não é? Mas, infelizmente, isso realmente mostra que há um perfil desse tipo de crime, não é? Dos acusados. E para aproveitar, em Piritoró, a polícia prendeu lá um indivíduo que tinha assassinado a companheira dele lá em Imperatriz e estava fugindo na van que ele embarcou lá em Santa Luzia. Também porque ela já tinha posto um fim no relacionamento e ele decidiu tirar a vida dela por não compreender que ela não queria mais o relacionamento. É absurdo. Silvão, um ótimo dia para você. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. No próximo bloco eu converso no estúdio sobre a importância do trabalho do perito criminal. E mais, conheça os parlamentares maranhenses menos produtivos da Câmara Federal. Assunto para John Coutrin já, depois do intervalo. São 7 horas e 18 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. A perícia tornou-se cada vez mais importante para desvendar os fatos e decidir processos.
Em 2017, o Brasil computou o maior registro histórico de homicídios. Foram mais de 61 mil óbitos por motivos violentos. O salto corresponde a 40% em apenas 10 anos. Apesar disso, 80% dos crimes de homicídio não são solucionados. E entre as causas da falta de elucidação está o número reduzido de peritos. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o mestre em Direito e Instituições do Sistema da Justiça pela UFME, advogado criminalista, professor do Instituto Florence, Tales de Andrade. Professor, bom dia. Bom dia, Dalben. Professor, essa é uma situação realmente que assusta, não só o número de homicídios, mas nós temos uma comparação do Brasil com outros países e a nossa situação é lamentável em relação à elucidação desses casos, né? Sim, o nosso índice de solução dos crimes acaba sendo muito baixo. No Brasil, aproximadamente 80% dos homicídios eles não chegam a ter uma solução. E isso se dá, na minha interpretação, devido a vários problemas conjunturais. E dentre eles, a perícia é um dos que se destaca, na medida em que a gente tem aproximadamente um déficit de 30 mil peritos. Precisaríamos ter 30 mil peritos para que pudéssemos fazer um trabalho minimamente mais eficiente no deslinde aí dessa persecução penal, na descoberta aí do crime. Isso contribui para a chamada cultura da impunidade também, né? Contribui para a cultura da impunidade e, inclusive, não somente para a cultura da impunidade, mas até para a da punibilidade equivocada, porque a função do perito também ela é muito importante para nós, advogados criminalistas, né, advogados de defesa, porque a partir de uma perícia nós podemos ter instrumentos, uma boa perícia, nós podemos ter instrumentos para demonstrar a inocência do indivíduo que ali está sendo processado, bem como, eventualmente, até apontar outros autores. Em instituições como o Tribunal do Júri, né, que é formado majoritariamente por pessoas leigas, que é quem vai decidir ali o mérito, são essas pessoas, acaba que a perícia acaba influenciando demais. E como nós temos esse déficit, ficamos ali um pouco jogados ao léu ali no momento da defesa. Sobre essa questão da elucidação dos crimes, no Brasil, de 5% a 10% dos homicídios, apenas esses são solucionados. Tem um dado aqui dos Estados Unidos, 65%, na França 80% e na Inglaterra chega a uma taxa de solução de homicídios de 90%. Agora, a gente falou sobre o aspecto humano, né? A falta, o déficit de peritos, mas há também a questão da estrutura, que é fundamental para esse tipo de trabalho, né? Sim, exatamente. Nós temos... Quanto à estrutura, nós temos um déficit, digamos assim, em todas as medidas, porque, primeiramente, nós temos um Código de Processo Penal que é bem defasado e ele não regulamenta adequadamente, ao menos na minha interpretação, as atividades dos peritos não oficiais, dos peritos assistentes também, e bem como nós temos um déficit de estrutura física, porque nós não temos uma regulamentação estadual de como serão estruturados esses núcleos de perícias. Uma regulamentação que eu digo é uma norma federal que impõe aos estados determinadas obrigações. Então acaba que de estado para estado varia muito a estrutura. Não há um padrão, né? Exatamente, não há um padrão. Além disso, a falta de equipamentos no dia a dia e a questão também da preservação do local do crime. Ela é fundamental para a elucidação de vários casos, né? Sim, exatamente. Aqui no Brasil, nós temos a lamentável cultura de quando ocorre um crime, a pessoa já vai lá, pega o celular, começa a filmar. Nós temos a pessoa mudando o corpo do local, arrastando. Então acaba que nós não temos mesmo essa efetividade no que diz respeito à perícia. Por isso até que se destaca a importância da atividade de profissionais como é o caso do Ricardo Molina, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que ao menos a excelência dele mitiga, né, relativiza um pouco desses problemas estruturais que nós temos. Vamos falar então sobre o lançamento do livro. Ricardo Molina vai estar semana que vem aqui em São Luís, o Brasil na fita, de Collor a Dilma, do caso Magre e a Lava Jato, o que vi e ouvi em mais de 20 anos. São 2 décadas de um trabalho reconhecido, né, em todo o país e fora do Brasil também, não é? Sim, Ricardo Molina como nós falamos no direito, ele é uma instituição, né, da perícia criminal. Ele atuou já em vários casos conhecidos aqui do direito brasileiro, trabalhou lá no caso Magre, no caso Gil Rugai, que é um caso paradigmático em termos de homicídio. Trabalhou recentemente na Lava Jato, é conhecido aí não somente pela sua extrema técnica, mas também pela sua polêmica, né, pelas polêmicas que acabam surgindo das suas perícias, na medida em que é um sujeito que tenta ali, digamos, derrubar meio que aquele establishment, né? Afinal de contas, ele é um crítico da perícia oficial, porque
a perícia oficial de alguma maneira acaba, aqui já é uma interpretação até própria minha, acaba sendo influenciada também pelos órgãos acusatórios. Então, é bem importante a participação de pessoas como o Ricardo nesse mistério aí de elucidação dos crimes. Professor, as inscrições estão abertas, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para participar? Certo, o evento vai ser no dia 26 de setembro, lá às 19 horas na Faculdade Florence. As inscrições podem ser feitas na faculdade ou então no e-mail inscriçõesricardomolina@gmail.com. O valor é de R$50 para profissionais e R$25 para acadêmicos, com desconto para profissionais adimplentes na OAB. Obrigado pela entrevista, sucesso aí no evento, a vinda aqui de um dos maiores nomes da perícia, o Ricardo Molina, aqui em São Luís. Obrigado. Obrigado, professor. São 7 horas e 24 minutos, vamos mudar de assunto, agora vamos falar de eleições 2018. Olha, cerca de 9.000 policiais vão atuar nas eleições deste ano no estado, hein? Além das equipes locais, alguns municípios vão contar com tropas federais nessas eleições. Veja na reportagem de Emerson Pinto, de Imperatriz. No Maranhão, uma força-tarefa com cerca de 9.000 policiais irá atuar na segurança nas eleições 2018. Esse ano, além da Polícia Militar, haverá ações do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal e tropas do Exército. Só aqui na região são 22 municípios sob a responsabilidade do CPA-3. A previsão é de que 820 policiais participem das operações que serão realizadas nas vésperas das eleições e também no dia 7 de outubro, durante a ida dos eleitores para as urnas. Só aqui em Imperatriz serão 381 policiais de prontidão. O comando do CPA-3 explica que as ações serão realizadas com mais força nos dias 6 e 7 de outubro. Para evitar compra de votos, né, derramamento de dinheiro, derramamento de cédulas eleitorais e panfletos de candidatos, né, nas ruas. Então, esse é um trabalho de prevenção, a gente já está se antecipando para que ocorra tudo bem. Entre as estratégias para a segurança nas eleições 2018, o uso do Centro Tático Aéreo em cidades com maior número de eleitores, como São Luís e Imperatriz. Inclusive o nosso Exército Brasileiro também, que é um grande parceiro, com certeza estará com sua tropa de prontidão para qualquer situação, está intervindo, né? E com certeza essa eleição vai ser muito tranquila, principalmente aqui na nossa região. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para hoje. Flávio Dino faz caminhada pela manhã em Humberto de Campos e depois realiza carreata em Barreirinhas. Pela tarde, participa de reunião em Milagres do Maranhão, caminhada em Santa Quitéria e carreata em Brejo. À noite, realiza comício em Anapurus. Roberto Rocha, pela manhã e à tarde, concede entrevistas em rádios de São Luís e em Lago da Pedra. Ramon Zapata desenvolve atividade de campanha na região tocantina. Odívio Neto participa de encontro com a candidata à vice-presidência em uma aldeia indígena no município de Arame. Rosiana Sarney, pela manhã, visita os municípios de Brejo e Santa Inês. Pela tarde, as cidades de Santana do Maranhão e Magalhães de Almeida e finaliza em São Bernardo. Maura Jorge visita pela manhã a Feira do São Bernardo e às 4 da tarde faz caminhada no bairro Saviana, na capital. Já está comigo aqui John Coutrin. John, um ótimo dia para você, boa quinta-feira. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô John, quais foram os deputados aí apontados como menos produtivos lá na Câmara Federal, aqui do Maranhão? Bom, Adalberto, no quesito proposições na Câmara Federal, os deputados João Marcelo, do MDB, a deputada Luana Costa e o deputado Valdir Maranhão. São os 3 deputados menos produtivos no quesito proposições. Mas o que é proposições? São apresentações de projetos de leis, projetos de emenda à Constituição, chamadas PECs, projetos de resolução, ou seja, esses deputados ali que menos foram produtivos nesse quesito. O deputado Valdir Maranhão, João Marcelo e a Luana Costa. João Marcelo apresentou apenas 2 proposições, a Luana Costa 3, Valdir 4, ou seja, foi aí deputados que tiveram atuações, ou seja, suas atuações ali na Câmara resumidas somente nesse quesito a isso. Por outro lado, Adalberto, o deputado Rubem Júnior foi muito bem, assim como o deputado Hildo e o deputado Everton.
Rubem Júnior, o Hildo e o Everton, pelo contrário, já foram nessa área de proposições, de projetos apresentados, que eles deram entradas. Eles foram bastante produtivos ali na Câmara Federal e, claro, em relação a faltas, o mais faltoso foi o deputado, até agora, claro, esse balanço feito até agora, foi o deputado Júnior Marreca, que inclusive não concorrerá à reeleição por problemas na Justiça Eleitoral, teve o seu pedido aí, ele renunciou à candidatura, porque corria o risco de não ter o pedido deferido, já que ele foi prefeito de Itapecuru e responde por ação de improbidade em relação à constituição de quadras, não prestou contas. Então, pesa contra ele, além disso, também a falta ali no Congresso em relação às ausências do deputado ali Júnior Marreca. Portanto, resumindo, os piores ali nesse termo de projetos foram Luana Costa, Valdir Maranhão e João Marcelo, e os melhores foram Rubem Júnior, Hildo Rocha e o Everton. Ô John, o ex-prefeito maranhense é condenado por atirar contra candidato a vereador? Pois é, foi lá em São José Vila do Martírios, e aí o que ocorreu? O candidato na época, todos os dois, o candidato a prefeito e o candidato a vereador concorriam à reeleição na época. E aí, na época da eleição, no período da eleição, o prefeito da cidade estava ali, claro, fazendo campanha, e o vereador teve a ideia de acompanhá-lo para ver se o prefeito estava comprando votos. E nesse interim, nessa discussão, Adalberto, acabou que o prefeito não gostou do vereador, o prefeito era o Wesley Pinto e o vereador ali daquela cidade também, no mandato dele, estava também fazendo campanha. Então o prefeito da época, Wesley, teve esse desentendimento com o vereador, o Wellington Silva. Eles acabaram então, o próprio prefeito atirando na primeira oportunidade 4 vezes contra o vereador, não chegou a atingir, depois se encontraram em um posto e o prefeito atirou outra vez 2 disparos deferidos contra o vereador, e aí, claro, não pegou os disparos, mas foi dado uma queixa na polícia, e aí foi feito o julgamento ontem desse ex-prefeito, e ele foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão. Mas ele, como foi a pena menos de 4 anos, e ele cabia, se enquadrava em alguns requisitos da lei, a pena foi então revestida em serviços comunitários, e ele ainda pagará uma multa, Adalberto, lá o ex-prefeito daquela cidade, em relação a esse atentado contra o vereador também daquela cidade. Portanto, aí uma atitude lamentável, mas que houve a condenação, a justiça se pronunciou sobre o caso e fez então essa condenação em relação ao ex-prefeito da cidade ali. Diogo Trim, agora, ontem resolveram perguntar para o Ciro Gomes se ele já estava pensando em apoiar o Fernando Haddad. E aí veio uma resposta à lá Ciro Gomes, né? O que foi que ele respondeu? O senhor disse nem a pau, Juvenal, que ele não vai apoiar o Haddad de forma alguma no segundo turno, porque ele não acredita em pesquisa e ele acha que vai para o segundo turno o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está tentando aí entrar na terceira via. Ele quer, então, além dos votos do anti-PT, ele também quer os votos anti-Bolsonaro, e por isso ele está tentando encaixar nessa terceira via no sentido de ir para o segundo turno. As pesquisas mostram, Adalberto, que o Ciro Gomes é o melhor candidato para enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Inclusive, Datafolha mostrou isso, confirmou, Datafolha divulgada já hoje, a partir da meia-noite, foi divulgada a Datafolha e mostrou aí que o Ciro Gomes e o Haddad estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro. E o Ciro Gomes é o melhor candidato para enfrentar o Haddad no segundo turno do que o próprio Bolsonaro, já que o Bolsonaro e o Haddad empatariam. Então o Ciro Gomes, é claro, que se ele admite que já vai apoiar o Haddad no segundo turno, é claro que ele já está, inclusive, perdendo esses votos anti-PT, esses votos do PT. Portanto, o Ciro Gomes se mantém nesse discurso, no sentido de agregar os dois lados aí, no intuito de chegar ao segundo turno. Importante destacar, Adalberto, em relação a isso também, a desidratação do candidato Geraldo Alckmin. Ele não conseguiu emplacar o seu discurso, não conseguiu pegar, já que o PSDB perdeu muito tempo e a direita conservadora do Bolsonaro emplacou mesmo esse discurso anti-PT ao longo dos anos, e o Bolsonaro está firme e estático em relação a esse voto, ou seja, Geraldo Alckmin praticamente fora do segundo turno e brigando para ir para o segundo turno, Haddad e Ciro Gomes. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã.
São 7h33. No próximo bloco, o Sebrae realiza a aula inaugural de curso que vai capacitar pessoas com síndrome de Down para atender bem. E mais, vamos falar de esporte. O Sampaio tem dúvidas no ataque para o jogo contra o Avaí. Jogo importante também, hein? São 7h33, a gente vai para o intervalo e volta já já com o Bom Dia Maranhão. Um instante só. São 7h37, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Sebrae realiza a aula inaugural de curso que vai capacitar pessoas com síndrome de Down para atender bem. Sobre o assunto, eu converso com Raíssa Amaral, coordenadora do Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae. Olá, bom dia. Bom dia. Raíssa, o Sebrae Maranhão, no caso, sobre essa questão da educação empreendedora, há quanto tempo vem trabalhando nessa linha, inclusive disseminando esse conhecimento em universidades, em outras instituições? Desde o ano de 2014, nós temos esse programa aqui no estado. Nós estamos trabalhando em aproximadamente 15% dos municípios maranhenses, fomentando a cultura empreendedora em instituições educacionais, desde a educação básica, ensino fundamental com a criança de 6 anos, até a universidade. Como é que tem sido a receptividade a esse tipo de cultura, de informação? A receptividade tem sido muito boa, muito grande, principalmente por parte das prefeituras municipais, que têm compreendido a necessidade de a gente fazer um trabalho na base da educação para realmente fomentar a cultura empreendedora e ter um resultado daqui a 10, 15 anos na nossa sociedade maranhense. Esse incentivo que o Sebrae dá, como por exemplo o prefeito empreendedor, enfim, ações como essas que reconhecem, não é, o gestor que tem esse diferencial, eles têm sido importantes nessa construção? Sem dúvida, o reconhecimento desse tipo de trabalho é muito importante. E a partir deste ano de 2018, dentro do Prêmio Prefeito Empreendedor, nós temos uma categoria de educação empreendedora. Reconhecer iniciativas além do nosso programa de educação empreendedora. Iniciativas do próprio município que tenham como objetivo também de fomentar o empreendedorismo na escola. Bom, nós temos no Maranhão, um dado importante, um total de mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência, onde mais de 200 mil residem aqui na capital, aqui em São Luís. Um curso como esse, quer dizer, como é que surgiu a ideia? Foi exatamente para atender esse público e fazer com que as empresas também se sensibilizem e consigam abrir mais espaços, sejam mais inclusivas? Sim, a Defensoria Pública do Estado demandou ao Sebrae um atendimento ao público com deficiência. Nós identificamos dentro do nosso sistema Sebrae alguma prática interessante. No Sebrae Alagoas ele já tinha um curso chamado Atendimento ao Cliente Orientando Pessoas com Síndrome de Down para Atender Bem. Eu fui a Alagoas, conheci a metodologia, identifiquei que ela poderia ser trazida para o nosso estado, fizemos as adaptações necessárias e a partir de hoje nós vamos começar esse curso para que essas pessoas tenham uma possibilidade melhor de entrar no mercado de trabalho capacitados, melhor qualificados. Nesse caso, é a primeira capacitação. Quantas pessoas vão ser atendidas nesse primeiro momento? Nessa nossa primeira turma piloto serão 21 jovens a partir de 16 anos. Como é que foi a receptividade das famílias em relação, inclusive elas são convidadas para essa aula inaugural, não poderia ser diferente? A receptividade foi muito boa. Encontrar esses jovens, a gente precisou de grandes parceiros como o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Fórum Maranhense das entidades das pessoas com deficiência, que nos ajudaram a encontrar essas pessoas, sensibilizar. E para que a gente tivesse essa recepção da família, nós fizemos uma palestra, uma sensibilização para dizer, o Sebrae está oferecendo uma capacitação para que ele tenha uma possibilidade de inserção no mercado. Então, a gente está trabalhando a conscientização da família dessa necessidade de qualificação. E a aula inaugural vai ser a oportunidade para tirar dúvidas, para alinhar bem o que a gente vai fazer durante esses 10 encontros com os jovens. Esse é o lado da preparação, da capacitação. Como é que está a outra ponta, o empreendedor, o empresário maranhense, para receber pessoas no seu estabelecimento e ter essa visão mais ampla do processo, inclusive de contratação? Dentro da nossa proposta, ao final da capacitação, da formação desses jovens, a gente pretende fazer um evento onde a gente vai apresentar para essas empresas, especialmente para as micro e pequenas empresas, que são os nossos principais clientes, esse trabalho, para que a gente trabalhe não na perspectiva de cumprimento da legislação ou de fazer uma ação social, pelo contrário, quanto esse profissional qualificado vai agregar à empresa. A gente tem um dado muito interessante que pesquisas apontam que as empresas que têm pessoas com deficiências, especialmente com síndrome de Down, faz com que o grupo melhore, a liderança se torne mais paciente e tolerante, os colegas buscam mais desenvolvimento e superação das suas próprias dificuldades porque vem um jovem que se superou. Esse projeto inicialmente vai ser aqui na capital, não é? Inicialmente aqui na capital, nós já temos pessoas capacitadas também em Imperatriz para fazer esse trabalho. É uma turma piloto, então a gente vai fazer algum ajuste caso seja necessário. Nós já fizemos a adaptação da metodologia, mas a nossa perspectiva é que ano que vem a gente possa fazer também a primeira turma em Imperatriz. A gente está falando de uma oportunidade, a gente está falando de inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência, quer dizer, aí esse outro aspecto a ser destacado também, né?
Sem dúvida. A nossa ideia é que eles realmente consigam se inserir no mercado de trabalho de forma sustentada. Não que exista uma perspectiva de que a empresa está aceitando porque precisa cumprir, porque tem necessidade. Não, mas porque tem um profissional qualificado que vai agregar à empresa. A mudança nessa visão, nesse entendimento, não é? Precisaremos. Que horas é a aula inaugural, o local? Confirmando? Começará às 8h30, será no Sebrae Jaracati, na nossa sede. Vai ser uma aula inaugural para as pessoas com síndrome de Down que serão atendidas e para as famílias, onde a gente vai fazer um alinhamento sobre como vai ser o desenvolvimento da metodologia. E nós estamos abertos, né, a todos que tiverem interesse em se manifestarem para que a gente forme possivelmente uma nova turma no início do próximo ano. Muito obrigado pela entrevista, parabéns ao Sebrae pela iniciativa e sucesso aí nesse curso. Obrigada. São 7h42. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, inaugura hoje o mais novo centro de atendimento ao turista em São Luís. O repórter Eduardo Oliceira tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A solenidade de entrega do Centro de Atendimento ao Turista, aqui em um dos mais belos e visitados cartões postais de São Luís, acontece na tarde desta quinta-feira, o Centro de Atendimento ao Turista, que será inaugurado aqui no Espigão Costeiro, localizado no bairro da Ponta da Areia. A entrega do CAT do Espigão faz parte da expansão da rede de atendimento ao turista em todo o estado. Nos últimos anos foi reformado e ampliado o CAT do aeroporto, reativado também o da rodoviária, implantado o Centro de Atendimento da Raposa e está em andamento a implantação de um outro no Porto do Cujupe, na região já da Baixada Maranhense. A unidade do Espigão da Ponta da Areia funcionará diariamente de terça a quinta-feira das 10 às 19 horas, de sexta a sábado das 10 às 20 horas e aos domingos e feriados das 15 às 20 horas. O CAT conta com uma equipe de guias treinados para prestar informações sobre roteiros turísticos, compras, calendário cultural e várias outras atividades. O ambiente é climatizado e decorado com painéis de fundo infinito que retratam os principais destinos, ideal para fotos e interação dos visitantes, e tem ainda a loja de artesanato e monitores para exibição de atrações dos polos turísticos aqui do estado do Maranhão. Como eu disse, a inauguração acontece na tarde de hoje e durante a solenidade também serão entregues 20 bicicletas que serão destinadas à Polícia Militar, mais precisamente ao BPTUR, que é o Batalhão de Policiamento de Turismo, para fazer a segurança aqui na área do Espigão Costeiro, mas também em vários outros pontos turísticos aqui da capital maranhense, da capital São Luís. É uma parceria entre a SECTU, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, e também a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E agora nós vamos falar de esporte. Lécio Júnior, a gente começa hoje falando de futebol, falando de Sampaio Corrêa, está chegando a hora do jogo com o Avaí. E o Marcinho tem dúvida aí no ataque da equipe tricolor? Ele tem dúvida porque, de praxe, o Sampaio sempre tem desfalques em partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Raramente conseguiu repetir uma equipe para a partida seguinte e não é diferente nesse jogo contra a equipe do Avaí. O time treinou ao longo de toda a semana, ele já escolheu os substitutos, por exemplo, no gol, o Busato entra, o Andrei vai cumprir a suspensão automática, a dupla de zaga titular retorna, o Maracás e o Adair Lucas, o Alisson, mesmo tendo ficado fora do último treinamento, vai jogar na lateral esquerda, o Adilson Goiano é titular e volta ao setor de meio de campo, o William Oliveira fica com uma opção no banco de reservas, e aí ele pode optar por colocar Adilson Goiano e o William Oliveira, a presença do Eloir um pouco mais adiantado e o João Paulo também nessa peça do setor de meio de campo, e ter apenas um jogador mais ofensivo, que é o caso do Bruninho, correndo no ataque da equipe do Sampaio Corrêa. Ele tem essa opção de encher o setor de meio de campo do Sampaio Corrêa, do Alberto Melo, com a presença ainda do Fernando Sobral, né? Seria o meio campo com Adilson Goiano, o William Oliveira, Fernando Sobral, Eloir e João Paulo, né? Esses 5 jogadores ali na peça de meio de campo, tendo o Bruninho um pouco mais avançado, jogando como o único atacante. Ou a opção de colocar de volta na equipe o Adilson Goiano, em lugar do William Oliveira, e encontrar um substituto para o William Oliveira, que o William Barros, que é o atacante, que no caso pode ser o Alvinho, que há muito tempo não tem uma oportunidade. O Alvinho começou muito bem, ele logo na estreia marcou 2 gols. Sem razão. Com a camisa do Sampaio Corrêa diante do River, mas depois teve uma queda de produção, um problema com contusão, e reclama que teve poucas oportunidades. E ele quer dar a volta por cima, tanto que teve propostas para deixar o Sampaio Corrêa e não aceitou. Como é que está o adversário, o time do Avaí? O Avaí está pronto,
O resultado da última terça-feira que nós mostramos ontem aqui, da partida entre Juventude e o Atlético Goianiense, ele foi ruim para o Sampaio Corrêa, foi péssimo. De todos os resultados, o pior aconteceu, que foi a vitória do Juventude fora de casa lá em Goiânia, um 1-0 que pode custar caro para o Sampaio lá na frente. O Juventude pulou para 31. Mas para o Avaí, esse resultado foi muito bom, porque o Avaí ele postula essa quarta ou terceira vaga no G4 e pode chegar a essa terceira ou quarta colocação em caso de vitória. Se vencer o Sampaio Corrêa no sábado, o Avaí ultrapassa o Atlético Goianiense. O volante Judson do Avaí falou sobre essa questão de ter que vencer com uma boa oportunidade de terminar a rodada no G4. A gente fazia muito tempo que não perdia 2 jogos seguidos, a gente perdeu para o Paysandu e para o Criciúma. E mesmo o resultado de ontem tendo sido agradável para a gente, não adianta nada se a gente não vencer o Sampaio em casa no sábado. Agora é ter tranquilidade, trabalhar o restante da semana, para que no sábado a gente possa conseguir fazer o nosso dever de casa. E o Avaí geralmente não consegue. Quando a rodada favorece, eles sempre batem na trave, né? E tem um detalhe interessante dessa rodada, Adalberto, o jogo do Sampaio é o último. Quando o Sampaio jogar, ele já tem um resultado que foi desfavorável, que foi a questão do Juventude. Mas aí ele vai aguardar o jogo do Brasil de Pelotas contra o Oeste. Esse Oeste, jogando fora de casa, ele é sempre muito complicado, é um time chato de jogar. Não acredito que o Brasil vá conseguir uma vitória fácil, não. Então o Sampaio torce por um empatezinho lá, seria bom nesse jogo lá de Pelotas. E também vai ficar ligado no jogo do Paysandu. O Paysandu tem um desafio em casa contra o Criciúma e costuma não jogar bem lá na Curuzu diante dos catarinenses. E está, né, num momento ruim o Paysandu. Está, né, passando por um momento ruim. Despencando no Brasileiro. Ele conseguiu um gol fora de casa que foi importante para o Sampaio na última rodada, empatando contra um dos times que estão ali na zona do rebaixamento, mas agora entra com essa obrigação. E a pressão lá em Belém do Pará por um resultado positivo do Paysandu, ela é gigantesca. Então o Sampaio, quando jogar no sábado, ele vai saber se um ponto em Florianópolis ele pode ser importante para essa sequência de Campeonato Brasileiro, uma sequência complicada onde o Sampaio tem esse jogo contra o Avaí fora de casa, depois sai para jogar contra o Oeste lá no interior de São Paulo, teoricamente vindo de lá com 3, 4 pontos seria interessante para sair da zona do rebaixamento, só tem um jogo contra o Figueirense aqui na sequência, né? Depois sai de novo, enfim, é uma sequência de 4 jogos onde só um em casa e 3 partidas fora. O Sampaio precisa desesperadamente aí de uma sequência de bons resultados, manter o bom momento que vive ao comando do técnico Marcinho Guerreiro. Sampaio que pega, portanto, o Avaí que tem um torcedor ilustre, o Guga, né? Lembra do Guga do tênis? Torcedor do Avaí. Tem camarote, inclusive, lá e agora um sósia jogando no time, né? Tem esse detalhe. Tem o Guga. O jogo é 21 horas de sábado lá na Ressacada. Vamos falar de Série B do Campeonato Maranhense? A Série B do Campeonato Maranhense, Adalberto, começa agora no dia 26 e o Expressinho, tradicionalíssimo Expressinho, né? O time lá do bairro da Coab vem se preparando. Marquinhos Fumê, ex-treinador, ex-jogador de futebol, perdão, é o novo técnico da equipe do Expressinho. Ele falou conosco da expectativa para essa Série B, onde 7 equipes disputarão apenas uma vaga na primeira divisão do próximo ano. Tiro curto, né? São poucas equipes, então acredito que todos estão se preparando com o intuito de subir também. E o pensamento do Expressinho é o mesmo, é trabalhar e conseguir o acesso novamente. Conseguir a classificação, depois chegar à final do campeonato e que Deus abençoe que a gente consegue o título e o acesso ao Expressinho. Obrigado ao Marquinhos Fumê, que foi ouvido pela mulherada do futebol nesse treinamento realizado pela equipe do Expressinho na praia aqui de São Luís, na praia do Calhau. O Expressinho terá como adversários o Pinheiro, o Atlético Clube, o PAC, o Juventude, que montou uma bela equipe entre os jogadores contratados, o Júnior Chicão, que subiu com a Imperatriz, e o Rodrigo Ramos, campeão maranhense pelo Motoclube. O Chapadinha também de volta, promete ser uma boa Série B do Campeonato Maranhense, 7 brigando por uma vaga. Valeu, Laércio, ótimo dia para você. Um abraço. São 7 horas e mais 50 minutos, 7h50, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, o Centro Histórico da capital recebeu na noite de ontem mais uma edição do Passeio Serenata, uma oportunidade para turistas e moradores conhecerem um pouco mais da nossa história. Dona Núbia admira cada prédio, fica atenta a cada narrativa do guia turístico. Esta aqui é a segunda vez que ela participa do passeio. A gente revive, as músicas são lindas, eu acho maravilhoso. Sem palavras. E é lindo mesmo. O Passeio Serenata guia o público pelas ruas históricas do centro de São Luís, pelos belos pontos turísticos e que também fazem parte dos 406 anos da cidade. E o passeio acontece assim, caminhando pelas ruas do centro histórico, boa música ditando o ritmo e a história contada de séculos atrás. São Luís
Isso é patrimônio cultural da humanidade. Precisamos que esse patrimônio seja visto com alegria e com preservação. Boa noite. Desenvolver o sentimento de preservação é desenvolver a alegria na cidade e o viver, né? Que essa cidade é de todos e é de todos nós. A ideia é incentivar a visita aos pontos turísticos ludovicenses e mostrar aos visitantes e moradores locais o potencial das belezas históricas. E é exatamente o que Dona Delma acredita. Ela veio com o marido participar do passeio. Eu acho muito bom, né? Divulga a nossa história. É bom para quem é daqui e os que não vêm, que não são, né? É uma boa divulgação, que nós que somos daqui não sabemos realmente a história de São Luís. O Passeio Serenata faz parte do Reviva, programa da Prefeitura de São Luís que proporciona poesia e música que contam histórias sobre a cidade. É um projeto grandioso, tanto para quem faz, nós atores, como para quem assiste, a plateia. Porque nós atores nós vamos pesquisar sobre o personagem, foi o que eu fiz, o Newton Sá. E para a plateia vai ter essa noite maravilhosa, onde vocês podem caminhar pelas ladeiras, pelas ruas de São Luís e ouvir a nossa história através da arte. Legal, no passeio veio o nosso colega aqui do Sistema Difusora, trabalhou muito tempo aqui, nosso Antônio Carlos, participando aí, né? Passeio Serenata é um marco aqui da cidade, né? Outras notícias no portal MA10, hein? O Bom Dia Maranhão termina agora, amanhã a gente tem novo encontro às 7 horas da manhã. Até lá, um ótimo dia, fique com imagens do Espigão, da Ponta da Areia, um dos cartões postais aqui da nossa cidade.